Super bate-papo! Olá pessoal, meu nome é Jordana Lubi e nós estaremos conversando sobre música. Vamos falar de música clássica, com Beethoven, Mozart, Villa-Lobos e também de música popular com a companhia de Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil e muitos outros. Eu convido todos vocês a participar conosco desse momento de conhecimento e apreciação da música. Será um prazer ter a companhia de vocês e eu espero que no final vocês estejam aptos a responder a pergunta: será maestra ou maestrina? Opa! Chegamos aqui para o nosso super bate-papo. Nós estamos novamente com a nossa maestra Jordana Lubi. É um super bate-papo com Jordana Lubi. Maestra ou maestrina? E nesse nosso super bate-papo de hoje, temos um assunto muito especial, né? Que é música para pessoas com deficiência visual. Inclusive falando sobre musicografia Braille. Eu nunca tinha ouvido falar, vou querer aprender muito sobre isso. E, bom, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para a nossa maestra Jordana Lubi, que vai tocar junto com esses dois nossos convidados. Prazer tê-los aqui os dois. Muito obrigado. Olá, pessoal, nossos ouvintes, também o pessoal que vai nos ver aí depois nas redes sociais, né, o nosso vídeo. É um prazer estar aqui, um privilégio conhecer esses dois grandes músicos, o Cleverson, pianista, e o Luiz Amorim, violinista. Eu tenho esse privilégio de conhecer essas duas figuras. O Cleverson conheço há muitos anos mesmo, porque ele morou aqui em Cascavel, depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, agora me contou que ficou 22 anos no Rio de Janeiro. Acho que quando você saiu do Rio, ele foi para lá, né, Luiz? Porque você nasceu no Rio e veio para Curitiba, né? E a gente pôde se conhecer também através das redes sociais, depois trabalhamos juntos aqui em Cascavel, né, nessa área que ainda é um grande desafio, mas é uma coisa maravilhosa, né, de se ter, que é a música para todos, né? Eu sempre falo que a música é para todos e todas. Então é um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Sejam bem-vindos. O Douglas falou um pouquinho aí da infância de vocês, né? O Cleverson conseguiu, então, entrar nas aulas de piano lá em Santo Antônio do Sudoeste, depois eu sei que ele veio para Cascavel, e o Luiz teve, então, também a boa oportunidade de estudar na escola, né? Quem quer falar sobre essa parte da infância, isso da música na infância, como é que foi isso? Quem quer falar primeiro? Eu posso falar. Diga lá, Cleves. Então, quando os meus pais me levaram para Campinas com alguns meses de idade, e lá eu fui diagnosticado com cegueira total, e o oftalmologista sugeriu aos meus pais que me matriculassem no conservatório musical. Seria uma profissão que eu poderia exercer, né, menos teoricamente. Tem muitos percalços, né, e aí eu comecei lá com 3 anos de idade, já me colocaram no conservatório da cidade onde nasci, que era uma cidade pequena, e tinha um conservatório, né, uma escola de música, e feita lá uma mediação com uma professora, né. Naquela época a gente ainda não sabia da existência de partituras em braille, então eu fazia sobretudo com gravação, por meio de gravações em fita cassete, eu decorava as peças para piano, né. Eu já comecei em piano, né, piano, depois comecei a tocar teclado em geral também, tecladinhos pequenos, né, tecladinho pequeno que os meus pais compraram. Bom, aí começamos eu ao piano, comecei a aprender música folclórica, por exemplo, Carneirinho Carneirão, Terezinha de Jesus, essas músicas assim, essas peças clássicas para piano, e aí com o tempo, né, passando-se o tempo, comecei a
participar de concursos para piano. Antes disso, já nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, eu já tocava, por exemplo, nos recitais de alunos da escola, no meio do ano, no final do ano letivo, no caso, e sempre é bem recebido normalmente, como demais alunos, assim, as minhas apresentações eram bem recebidas, eram aplaudidas normalmente. Eu não lembro de ter levado nenhuma vaia nesse período, né? E aí depois comecei a participar de concursos de piano aí na modalidade mirim, naturalmente no começo, né? Ganhei alguns prêmios aí, alguns troféus, algumas medalhas, né, que eu tenho ainda por aqui. Enfim, fui progredindo, depois a gente entrando em contato aí com contatos e mais contatos, aí a gente descobriu a escola Hedley para o Cego no Brasil, que era uma filial de uma escola dos Estados Unidos que dava curso em braille por correspondência. Então, comecei a cursar teoria musical em braille, na qual eu aprendi, um curso no qual eu também aprendi musicografia em braille, que é a anotação, o código em braille correspondente a partituras, né, para conseguir ler partituras em braille. Mesmo assim, o material era muito limitado na época, né, a gente está falando do começo dos anos 90 no Brasil, quase não havia locais, né, onde se produzisse, onde se escrevesse em partitura para braille, mas de qualquer maneira, o que a gente conseguiu, fomos encomendando, e o restante eu continuei praticando de ouvido junto da minha professora, né, minha professora sempre se dispôs também a auxiliar, ajudar uma mediação dos meus pais, como eu já mencionei, a coisa foi andando. Depois a gente descobriu uma organização em Madrid, que é a Organização Nacional de Cegos da Espanha, né, a ONCE, né, ONCE, e lá eles tinham um acervo bem maior de partituras em braille, então a gente começou a importar de lá, né, importar da Espanha, material que eu precisasse. Isso já estava mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, e era 93, 94, por aí. Foram garimpando, né, Cleverson, porque sem internet, essas coisas, nem era, né, ninguém nem comentava sobre isso também, né? Hoje em dia, para quem começa hoje em dia é muito mais fácil, né? Mesmo em localidades que a internet não chega bem, o simples fato de a pessoa ter acesso, a pessoa saber que existe, né? A pessoa pode pedir para alguém mais pesquisar, enfim, é tudo facilitado. Existem software, existem aplicativos que transcrevem partituras assim, para braille, né? Você faz um escaneamento, por exemplo, ele consegue identificar, então é claro que sempre existirão problemas, sempre existirá falta de alguma coisa, por exemplo, a tecnologia tal ainda não chegou à população tal, aliás, como o Douglas falou ali, que por isso mesmo que programas como este existem, né, para levar a informação a todo mundo. É importante. Isso. Agora, naturalmente, hoje está mais facilitado, mas graças a Deus, mesmo naquela época, não me faltou muita coisa, né? Conseguiu acesso, né? Conseguiu acesso, e com certeza seus pais se empenharam bastante nisso também, conversando com muitas pessoas, perguntando, né? Indo atrás, incansáveis, né? Então, de parabéns também por tudo que com certeza fizeram e fazem ainda, né? Claro. Por aí. E você, Luiz? Conta para nós um pouquinho aí dessa criancinha aí na música. Olá, pessoal, beleza? Olá. E aí, Gi, e aí, Douglas e Cleverson, satisfação muito grande para mim, alegria muito grande de poder estar participando desse momento.
com a Jordana, com o Clebson, agora conhecendo o Douglas, né? E todo mundo que está assistindo a gente nesse momento, satisfação em te conhecer. Bom, para quem por acaso de repente não estiver familiarizado com esse mundo da inclusão das pessoas com deficiência visual, nosso grupo de pessoas com deficiência visual se divide em dois: as pessoas cegas e as pessoas com baixa visão, tá? Eu sou do grupo das pessoas com baixa visão, tá? Ou seja, eu tenho, como se diz no popular, um resíduo visual, mas é um resíduo, é uma visão que, como eu sou pessoa com baixa visão congênita, ou seja, já nasci com essa característica, para mim é o meu natural. Então, mas enfim, para o mundo em geral é uma coisa diferente, tá? Então, mesmo eu sendo pessoa com baixa visão, tá? Eu estudei, fiz a minha pré-escola, alfabetização e todo o meu ensino fundamental numa escola especializada para pessoas com deficiência visual, que é o Instituto Benjamin Constant, onde inclusive o Clebson também teve uma passagem, né? E nesse instituto, além do meu ensino, da minha escolarização, eu também tive ali a minha iniciação musical, tá? Como em qualquer escola, né? Aliás, enfim, como algumas escolas têm, eu tive um canto coral, infanto juvenil, eu tive pequenas experiências que para mim não ficaram tanto, né? Mas que eu tive pequenas experiências de musicalização, mas também eu tive ali uma iniciação ao aprendizado formal de música, ou seja, eu tive a oportunidade de estudar música numa proposta de virar músico, né? Olha, então eu tive ali curso de instrumento e curso, para quem não está familiarizado com o mundo da música, um curso que na época se chamava Teoria Musical, que basicamente é você treinar o seu ouvido para ouvir os detalhes da música, né? E esse curso também envolvia que o Douglas falou ali, que o Cleber também mencionou, que é a musicografia Braille, ou seja, a nossa partitura para ser lida com as mãos, com os dedos, na verdade, com a barriguinha do dedo indicador, das duas, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. É só a barriguinha que é a parte mais sensível para a leitura que a nossa mão tem, né? E um detalhe que, como a Jordana bem mencionou no começo, é que tanto esse curso de teoria musical quanto o curso de instrumento, esses dois cursos eu tive com professores cegos, tá? E isso é um enorme diferencial, tá? Quem é da área da educação vai entender o que eu estou dizendo, porque a maneira de ensinar é uma maneira muito própria, muito específica, muito diferenciada, porque o aprendizado, o ensinar e o aprender se dá em torno das mãos, e não do ver, né? Não é vendo o professor fazer, mas é sim tocando. O professor pega na sua mão, o professor toca no seu braço, o professor dirige, conduz o seu corpo para esse aprendizado, né? Então, é um processo muito diferenciado, é um processo que agora que se está começando a ser compreendido, né? Por causa de toda a questão histórica da coisa de a pessoa ser cego, é um problema, não sei o quê, né? Ficou sendo vista como uma coisa, eles têm dificuldade, então eles fazem assim, não, né? Mas, enfim. Só que, enfim, como ali era uma escola de educação básica, né? A proposta é a educação básica, e eu resolvi, nesse aprendizado, querer realmente essa vida de ser músico. Ai, meu Deus do céu, num país que não gosta de música, né? Quer dizer, enfim, um governo que não gosta muito de música, mas deixa isso pra lá. Só piorou um pouco, né? Só um pouquinho, enfim. Só um pouquinho.
eu resolvi, então, procurar, e eu fui, assim, nesse sentido, do ponto de vista da instituição, né, enfim, de todos os protocolos da escola, eu fui um fugitivo, porque era uma escola de semi-internato, ou seja, eu ia para a escola na segunda-feira, ficava lá a semana inteira, dormia lá e ia para casa só na sexta-feira. Então eu ficava na responsabilidade da escola. E eu fugia da escola, entre aspas, né? Porque, na verdade, enfim, detalhes à parte, mas eu fugia da escola para poder. Aí é escondido. Escondido entre aspas, né? Mas enfim, a gente detalha em outro momento. Mas o fato é que eu saí de lá para estudar música. Não sei se a Jordana já ouviu falar, ou eu já ouviu falar, numa escola chamada Escola de Música Vila Lobos, lá no Rio de Janeiro, perto do lado da Carioca. Famosíssima. Famosíssima também. Não só lá, como também eu também fui o meu instrumento, que é violino, eu iniciei em cursos abertos à comunidade da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Unirio, no curso de extensão, querido professor Jerônimo, que me acolheu, me adotou, na verdade, né? Ele me adotou, eu com 15, 16 anos, assim, ainda aprendendo a conhecer o mundão fora da escola especial, então ele me acolheu. Então, foi isso, né? Depois disso, tive entre idas e vindas, né? Porque eu briguei com o violino, voltamos, brigamos, voltamos, brigamos, voltamos. É uma relação difícil. Agora a gente, com a maturidade, porque a gente está junto já há 24 anos, já deu para estabilizar um pouco, né? A relação já estabilizou. Um com o outro, tal, ele fica lá no estojo dele, depois, né? Cada um no seu canto, né? Mas agora a gente se entende, a gente já está começando a... Até 2015 o pau comia, né? O negócio era feio. Você não pode mexer o cotovelo pro lado do bicho. Uma relação conturbada. É isso. Bom, já que eles estão falando aí do aprendizado do instrumento, Douglas, vamos mostrar para o nosso público um pouquinho do trabalho deles? Tem um vídeo, temos aí um vídeo do Cleverson tocando piano, tocando I'll Ask of You, do musical Fantasma da Ópera, do Andrew Lloyd Webber. Vamos assistir, vamos ouvir o trabalho do Cleverson já, né? Tocando muito bem, né?
Muito bem, Cleverson, parabéns aí pelo pianista que você é, já conseguimos conhecer um pouquinho de você aqui como instrumentista. Agora vamos conhecer o Luiz ao violino, ele vai tocar do compositor francês Camille Saint-Saëns, O Cisne, uma obra que foi escrita tradicionalmente executada no violoncelo, né, Luiz? Mas ele fez com violino, inclusive ele estava aqui em Cascavel, e aí acompanhado pela nossa amiga Raquel ao piano aqui, vamos ouvir O Cisne. Eu assisti essa apresentação lá da coxinha. Eu tenho esse vídeo do outro lado do palco. Foi de arrepiar, foi lindíssimo essa. Parabéns, Luiz. Foi lindo, foi emocionante. Assim, até hoje, assim, foi o trabalho mais significativo que eu tenho, assim, mais relevante, né? Foi a experiência ao violino mais relevante que eu tenho, assim. Olha, que joia. Ação de visita, assim. E foi magnífica. Magnífica. Foi feito com carinho, assim. Adorei. E agora vamos falar um pouquinho da vida acadêmica de vocês, né? Eu sei que o Cleverson, ele então foi para o Rio de Janeiro e se formou lá, graduou-se bacharel em música pela Federal do Rio, não é, Cleverson? Recebeu o diploma de dignidade acadêmica. Depois, em 2006, titulou-se mestre em musicologia, com ênfase em acústica também pela Federal. E em 2022, já que estava tudo online, né, Cleverson? Podia vir passar frio aqui em Cascavel. Tem essas coisas. Então, bom, e o Luiz, ele é licenciado em música pela Universidade Federal do Paraná, mas eu acho que você começou no Rio de Janeiro, essa universidade, né, Luiz? Depois você conta para nós se eu estou certo ou estou errado. E depois, em 2015, especialista em educação especial inclusiva pela Faculdade São Brás e é mestrando em música na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, sob orientação do professor Adriano Giesteira. Agora, conta pra gente, contem, né, os dois pra gente, pode começar por você, Cleverson, também, como que foi essa formação acadêmica, se teve muita dificuldade ainda no acesso aos materiais, como é que os professores agiram com vocês nesse sentido, os colegas, como é que foi? Sentiram preconceito, muitas dificuldades em torno dessa deficiência? Primeiro, assim, como eu falei antes, eu sempre tive um auxílio dos meus pais no sentido de fazer uma mediação inicial com cada professor. Então, nesse caso da minha faculdade, foi a minha mãe que foi para lá comigo, foi daqui do Paraná para o Rio de Janeiro comigo para eu cursar a faculdade. Isso foi no ano de 2000. Então, a gente conseguiu conversar não só com cada professor, mas com o pessoal da escola deles.
desde antes, né, desde quando eu prestei vestibular em 99, ou mesmo desde antes disso, né, quando que a gente já conheceu alguns professores do Rio de Janeiro nos festivais de música aqui de Cascavel, que eu participei de alguns, né, e por isso, em grande parte por isso é que a gente resolveu que eu iria para o Rio de Janeiro fazer faculdade lá na UFRJ, a gente já conhecia alguns professores, né. Bom, isso fez toda a diferença, né? Isso. Sim, isso eu digo, viu, Cleverson, fazendo um parênteses, eu como professora, eu acho que foi muito louvável a ação da sua mãe, porque o professor nem sempre conhece esses pormenores, e essa conversa de bastidor, falando sobre essas questões, é super importante até para envolver a gente como professor de maneira mais responsável e consciente, né, no trabalho. Né? Quanto mais gente com conhecimento envolvida, melhor, né? Familiares e o pessoal mais especializado quando existe, né? Sim. E, bom, quanto a material, então, continuamos importando, a gente continuou importando partitura da Espanha e pegando aqui no Brasil também aquilo que houvesse, né? Naquele momento, em 2000, quando eu comecei, a gente já encontrou algumas pessoas transcritoras, né, alguns transcritores de partitura em tinta para braille, que lá no Rio de Janeiro já tinha uma pessoa, pelo menos, que a gente encontrou. Isso facilitou, sobretudo, para eu fazer exercícios pequenos, né, exercícios pontuais, por exemplo, provas durante algumas disciplinas, né, que aí ficaria difícil conseguir, não teria... que o próprio professor é que elaborava as partituras, né, então já facilita. E, bom, isso durante a faculdade. As disciplinas mais teóricas ainda eram complicadas, porque a internet estava apenas começando e não havia muito material especializado na internet. O que havia estava em inglês e eu não sabia ainda muito, não conhecia muito inglês o suficiente. De qualquer maneira, eu contei também com a ajuda de colegas que imprimiam algumas coisas da internet e me davam e faziam a tradução, né? Tradutores automáticos na época já existiam, eram naturalmente piores do que hoje, mas melhores que nada, né? Então, com certeza. Fomos caminhando, né? Eu consegui também. Sim. Consegui concluir a faculdade. Preconceito nunca percebi, ao menos explicitamente, né, que eu tenha notado, enfim. Uhum. E também porque, naturalmente, o número de colegas de faculdade é muito menor do que o número de colegas, digamos, uma turma do ensino fundamental, do ensino médio, então havia menos chance para discriminação negativa e mais chance para um convívio que a gente se conheceria melhor, né, como colegas, como pessoas, enfim. No ensino médio, só voltando um pouquinho, você sentiu então mais algum tipo de preconceito, é isso? Sinceramente, também não teve muito, porque o ensino médio, na verdade, o ensino médio, eu sempre estudei em classe regular, né, isso eu não tinha falado ainda. Mesmo fora da área musical, né, que eu sei até, eu fiz o ensino fundamental, depois o ensino médio. O ensino fundamental eu fiz ainda em Santo Antônio, a cidade onde eu nasci. E depois vim aqui, a gente veio para Cascavel. Um dos motivos era justamente que haveria mais recursos, haveria uma estrutura melhor, né, para eu estudar em todos os campos, né, tanto no ensino médio como também na parte musical, que a gente já conhecia alguns professores aqui de Cascavel, e aqui tinha mais opções também, mais conservatórios, professores com mais estrutura para se qualificar e possivelmente já mais qualificados. Mas aí, voltando no ensino médio, o colégio que eu estudei aqui em Cascavel já tinha um setor dedicado
a pessoas com deficiências, então já havia alguns professores especializados que dialogavam com o restante do pessoal da escola e, por conseguinte, também com os estudantes, né? Então, quando eu entrei aqui em Cascavel, quando eu entrei lá em Santo Antônio, logo no início, no primeiro ano do ensino fundamental, eu era o primeiro cego e, se não me engano, a primeira pessoa com deficiência, né, a ingressar no ensino regular lá em Santo Antônio. Já aqui em Cascavel eu não fui o primeiro, né? Então o pessoal já tinha uma certa experiência, né? Já houve um diálogo de todas as partes, digamos assim, né? O diálogo continuou, né? Então, graças a Deus, peguei um bom local, peguei um bom momento. Né? Que bom. Agora, eu fiz a pergunta do ensino médio e tal, porque você sente que o Brasil está tendo uma evolução no tratamento que eu digo no tratamento pessoal, ou na estruturação mesmo do sistema público com relação aos deficientes visuais? Você sente que isso vem evoluindo, ou do que você estava lá no ensino fundamental até agora, pouca coisa foi feita? Eu para ser sincero, de uns 15 anos para cá, desde que eu terminei o mestrado, fiquei bastante por fora de como está a estrutura, como estão as estruturas, não me informei muito mais como estão as estruturas nos colégios por aí, né? Eu sei que hoje tem mais legislação que torna obrigatória algumas coisas, por exemplo, a inclusão sempre que possível, né, das pessoas com deficiência em ensino comum. Isso, em princípio, é bom. Eu já soube algumas queixas, né, que na prática ainda existe muito despreparo, né, por parte dos professores, porque a disciplina, eu não sei se hoje a disciplina de especialização em educação especial é ainda optativa ou obrigatória, ou já é obrigatória na formação dos professores, né, mas de qualquer maneira, antigamente era optativa, então os professores que se formaram antigamente, naturalmente, provavelmente não vão ter preparo necessário. Então, assim, eu acredito que a maior parte das graduações em licenciatura, né, quer dizer, a formação de professores, sempre tem a disciplina de educação especial, que fala genericamente, vamos dizer assim. Agora, Libras já é obrigatório em todas as licenciaturas, eles estão mais agilizados, aí estão mais organizados, né, o pessoal com deficiência auditiva. Então, Libras está mais presente. Agora, sempre tem, sim, que a gente a gente como professor, né, pensar sobre a inclusão, etc. Isso, sim, é obrigatório. Então, assim, no conjunto, me parece que a coisa tem melhorado, assim, de modo bem geral, né, a coisa tem uma tendência à melhora. Agora, desse ou naquele caso em particular, é que aí realmente só tem que ser feito talvez mais pesquisa de campo, né, para avaliar isso. Sim. Avaliada melhor, né? E você, Luiz? Conta para nós aí como é que foi. Eu sei que você demorou um pouquinho para terminar o fundamental, porque fugia da aula, você já confessou aqui para nós. Aham. Você sabe que eu também, desculpa interromper aí, eu também gaseei algumas aulas, mas eu... Gaseou a palavra aí. A hora da verdade. Confessa, Cleiton. Mas, enfim, não perdi nenhum conteúdo importante, assim, consegui passar nas provas, pelo menos, né? Aí, ou seja, eu com 19 anos me formei no ensino fundamental ainda, e mesmo assim, eu quis fazer o ensino fundamental numa escola, fazer o ensino médio inteiro, né? Porque eu tinha já, assim, a aspiração de entrar em alguma graduação. No ensino médio eu estava numa ADR muito grande com violino, assim, né?
A gente se separou ali, cada um foi pro seu lado mesmo, ficamos ali um bom período ali sem se falar, né? Então enfim, eu tinha planos, isso nunca perdi de vista o objetivo de entrar no ensino superior. Então eu achei que fazer o ensino médio numa escola em tempo integral, fazer o ensino médio de forma regular, né? Mesmo fora da faixa etária, seria melhor para minha escolarização, né? Então eu com 20 anos, estava lá na sala de aula de manhã, com a galera de 14, 15 anos, entendeu? Assim, diferença comportamental, assim, E você era o líder da bagunça ou não? Olha, eu vou te falar, eu sempre fui metido com o negócio de Grêmio estudantil no Benjamin Constant. Olha, eu levei isso. Então, eu sim, fazia parte do Grêmio, sim. No Rio de Janeiro, naquela época, tinha muita manifestação, negócio de passe livre. Então eu participava da mobilização e ajudava aí de sala em sala chamando, entendeu? E eu ia para a manifestação. Eu cego ia, galera, entendeu? E, olha, tempos que não voltam mais. Deu saudade, deu saudade. Enfim. Então, em 2005, eu já com 22 para 23 anos, foi que eu concluí o ensino médio. Concluí, e aí, enfim, detalhes à parte, mas eu tive o privilégio de ganhar uma bolsa de estudos para estudar numa faculdade de música particular, que é o Conservatório Brasileiro de Música, que existe até hoje. Bolsa essa concedida pela saudosa professora Marina Lorenzo Fernandes, filha do grande compositor brasileiro, Oscar Lorenzo Fernandes, né? Então, eu estudei no Conservatório Brasileiro de Música de 2006 até meados de 2008, né? E, enfim, como o conservatório, apesar da gentileza deles de me acolherem, toda a boa vontade deles comigo de me acolherem, né, naquela época o conservatório não tinha estrutura, condições de me dar um suporte diferenciado, especializado. Então eu me vi na necessidade de fazer uma transferência, então eu tive que sair do conservatório, infelizmente, e me transferi para a escola de música da UFRJ, a mesma escola onde o Clédson estudou antes. Né? Fiquei lá até 2012. Aí você vai fazendo a conta. 2006, 2012, igual 6 anos. 6 anos. São 4. Né? Já estava espichadinha, né? Já estava espichadinha, né? Enfim. E aí a vida me trouxe para Curitiba. Em 2012 eu me mudei para Curitiba. E nisso que eu vim para cá, eu tive que fazer o quê? Me transferir de novo. Outra pulada de galho. Me transferi da UFRJ para a UFPR, para o Departamento de Arte da UFPR, onde eu fui me formar em 2015. Então faz as contas, 2006 para 2015 igual 9 anos. 9 anos de graduação, né? Então, assim, já adiantando a possível pergunta do Douglas, eu acho que esse tempo de graduação já fala muita coisa, né? Além, é claro, né, para muito além do fato do conservatório ter uma estrutura que não dava conta de mim e de eu ter que vir para Curitiba. Tem muito mais aí, né? Então, sim, todo esse no conjunto, né, foi um período assim que eu posso dizer que teve muitas questões, teve muitos embaraços, não, para ter chegado nesse período de 9 anos, é porque realmente a coisa foi bem complicada, né? Mas enfim, o fato é que eu concluí a graduação em 2015, tive um ano sabático, 2016, fiquei de várzea completamente, não quis fazer nada de
formal, não quis mesmo. 9 anos de graduação, não tá, né? Exausto. Eu não sei o que você acha, mas eu acho que essa expressão devarde é muito paranaense. Eu moro aqui. Ô Luiz, você sabe que nós entrevistamos uma outra acolhida no Paraná, né? Mas ela ainda não tinha aprendido a falar leite quente. Leite quente dói o dente da gente. Tem que falar tudo. Para um polaco. Mas você sente que a questão do tratamento, porque você disse aí sobre questões estruturais também, né? Assim como o Cleverson, você sente que estamos evoluindo, ou qual é que é a sua impressão sobre isso? Então, Douglas, a gente tem que, na minha opinião, tá? No meu modo de perceber, a gente tem que, eu acho o seguinte, a gente tem que perceber um detalhe. Por trás de tudo, por trás da política, por trás das instituições, por trás das leis, está o quê? As pessoas. Não tem jeito. Por trás de tudo está as pessoas. A sociedade é pessoas, tá? Gente. Então a gente pode falar de um monte de coisa, legislação, tecnologia, mas por trás de tudo isso também estão as pessoas. Nada sozinho, né? Então, assim, de forma geral, no geralzão, se você pudesse, que nem o caboclo que foi lá para o espaço, olhar a Terra lá do espaço, de forma geral, sim. Eu tenho percebido, sim, um avanço no ponto de vista assim, humano. As pessoas, individualmente, coletivamente, estão, sim, muito mais sensíveis, mais conscientes, né? As pessoas têm um pouquinho, tratam a gente melhor, né? Tratam com toda certeza. Mas, assim, agora sim, olhando em termos de instituição, em termos de política, em termos de tecnologia, olha, a coisa tá que nem carro velho na estrada. Morre, tem que ir lá empurrar, daí morre de novo, tem que mexer, botar água, é um negócio meio cambaleante, assim, sabe? Tá? Vai ou não vai? Às vezes vai, às vezes não vai. Uma coisa vai, a outra não vai. A política, principalmente agora, né? Pelo que a gente está vivendo, tá muito complicado para todo mundo, né? É verdade. Todos os setores, né? Para nós e para nós também. A coisa é... na palavra é uma coisa, na prática daí já é outra. É difícil. Uhum. Agora, assim, só para dar um depoimento aqui, né? Você fala da tecnologia, da estrutura, que não é tudo, são as pessoas, né? Eu fico aqui olhando nós aqui, maestra. Primeiro vou confessar que é a primeira vez que eu falo com deficientes visuais via internet. E eu estou me percebendo aqui um deficiente, né? Não, capaz. No sentido de que quando nós estamos conversando entre nós fazemos um aceno de cabeça, damos um sorriso, em silêncio. E aí eu sinto que eu não consigo transmitir meu sentimento, né? Eu não consigo transmitir essas coisas, porque a gente... É verdade. Quando as pessoas estão olhando a gente está transmitindo, né? Sim. E aí eu me sinto assim, vamos dizer, faltando alguma coisa para poder me comunicar mais do jeito que eu gostaria. Eu sinto uma comunicação incompleta. É verdade. Né? Algumas como é que eu vou dizer, algumas nuances da voz já transmitem algumas coisas que às vezes o próprio emissor da voz não percebe, né? Que a própria pessoa, quando executa alguns gestos, muda algumas
propriedades assim do que uma pessoa está falando, por exemplo, seja a entonação, seja vamos dizer, a emoção mesmo, né, transmitida pela voz, que são coisas mais ou menos sutis que as pessoas, algumas pessoas com deficiências aprendem a perceber com o passar do tempo, à medida que prestam atenção. E eu estou aqui pensando que estou numa ligação telefônica, né? Se fosse uma ligação telefônica, não é, Luiz? A gente, de vez em quando você está falando, para mostrar que estou aqui, né? Estou aqui, estou ligado. Né? Uma risadinha, ou é verdade, ou concordando, né? Para vocês não se sentirem sós, né? Obrigado. Agora, diz o seguinte para nós, vocês dois. Digam, a imprensa, eu sinto assim que a imprensa gosta do assunto, sempre acha muito exótico, talvez, não sei o que pensam, assim, mas sempre que a gente apresenta essa pauta, seja em qual área que for da deficiência, uma coisa diferente, a imprensa ela é muito focada nisso, né? No diferente, no não usual, no não comum, vamos dizer assim. E o que vocês sentem com relação ao tratamento da imprensa? O que vocês acham? Para mim, quando eu voltei a morar aqui em Cascavel, logo que eu cheguei aqui, a nossa Jordana aqui já viabilizou algumas entrevistas para mim, né? Que estão aí os vídeos que eu já mandei, né? Então, meus agradecimentos mais uma vez, né? E fui bem recebido aí pela imprensa, né? Logo que agora que voltei para cá. E antes de sair também, quando, por exemplo, quando os meus pais conseguiam, a gente conseguiu, né? Eu fiz várias reportagens aí com a TV local aí do mais pro oeste, né? Que é onde a gente morava, e também conseguimos muita coisa, né? Quando, por exemplo, conquistava algum prêmio, um concurso de piano, ou mesmo uma reportagem mais geral, assim, né? E, assim, agora eu quando terminei a faculdade, eu fui trabalhar em outra área, né? Eu prestei um curso público e fui trabalhar na Agência Nacional do Petróleo. E trabalho lá ainda, né? Mas nunca abandonei completamente a área musical, e agora aqui em Cascavel eu espero participar de projetos futuramente aí com o pessoal, pessoal da área. No próximo concerto nosso aí, que tiver oportunidade, vou te convidar para tocar com a gente. Pode deixar, me aguarde. Você está aqui, você tem que vir aqui. Mas então, levando em conta o período enquanto eu estava mais dedicado à música, completamente dedicado à música, que foi nos anos 90, e agora que eu voltei a pensar mais um pouco nisso, agora que eu me mudei para cá, então a imprensa sempre me atendeu bem. Ótimo. Que bom. E você, Luiz? Como é que você encara isso? Que acontecer concerto para piano e orquestra com Clebson ao piano e a Orquestra Sinfônica de Cascavel, com certeza, não sério, eu vou para assistir esse concerto com toda certeza, porque isso aí vai ser um evento histórico no Paraná, entendeu? Que eu saiba, pelo menos, né? De repente alguém vai dizer, não, já aconteceu, mas... Daqui a pouquinho você vai ter uma surpresa, então, porque a gente já trabalhou juntos aqui, Cleber. Então você vai ficar sabendo já. Mas tem que fazer de novo, né, Cleber? Faz muito tempo. Agora, o Luiz, quando veio aqui no festival, virou uma estrela. Superstar, popstar aqui, não foi? Graças a Deus, a galera me recebeu muito bem, graças a Deus aí, Cascavel. Muita saudade de Cascavel, muito legal. Muito legal mesmo, né? Olha, e a gente quer mostrar para vocês, então, aqui, para os nossos ouvintes e também quem está nos assistindo pelo vídeo, uma entrevista que o Cleverson deu recente aqui para a KTV, que é a transmissora da TV Cultura aqui em Cascavel, né? E com a Vanice Fiorentin,
Aí vai contar um pouquinho da história dele também, vai mostrar ele ao piano, né, Cleverson? Foi uma entrevista bonita. Um pianista cego em Cascavel, Cleverson. Essas mãos têm uma sensibilidade tão refinada que só mesmo a música é capaz de expressar. O Cleverson é de Santo Antônio do Sudoeste, nasceu cego e aos 3 anos, por orientação do oftalmologista, foi apresentado ao piano. Meus pais me colocaram num conservatório muito cedo, né? Eu tinha 3 anos de idade, por sugestão de um oftalmologista que me diagnosticou como cego, né? Que ele sugeriu que seria uma profissão que eu poderia exercer, né? E dali para frente eu fui aprendendo, fui estudando e aprendendo. Também comecei a estudar no ensino regular comum, né? Fui alfabetizado em braille, enfim, e depois aprendi a ler partituras musicais em braille também. Começava a ser tocada ali uma história que o acompanha pela vida toda. Aí agora, com esta mudança de residência novamente aqui para Cascavel, espero participar de projetos musicais aí futuramente, né? Já estou em contato aí com o pessoal para ver o que a gente pode arranjar nesse sentido. Muito bem, Cleverson, tá aí a sua entrevista para a Vanice também uma querida, antiga jornalista aqui de Cascavel, já bastante experiente, gosta também de dar visibilidade para os artistas, né? Eu já tive várias vezes lá também, importante. O artista tem isso, né, pessoal? Precisa estar sempre em destaque, precisa estar sempre ao alcance do público, né? Porque a artista sem público não existe. Então a imprensa, ela tem um papel fundamental nisso, né? E nesse sentido, o vídeo também, o Luiz deu uma entrevista muito bonita aqui na época, na ocasião, acho que foi 2018, Luiz, talvez essa entrevista aqui para a TV Globo, nossa RPC, que transmite aqui, foi falar também sobre o trabalho, o projeto Música Tátil. Esse trabalho maravilhoso do Luiz lá em Curitiba. Fala um pouquinho do Música Tátil, Luiz, para a gente assistir o vídeo da entrevista. Essa é uma iniciativa que na verdade, que eu estou desenvolvendo, né, uma iniciativa que eu estou desenvolvendo desde, na verdade, de 2016. Tá? Nesse período que eu fiquei sem uma atividade formal, vamos dizer assim, 2016 foi meu momento de descanso, depois de 9 anos de graduação, e eu comecei a rodar aqui em Curitiba, rodar instituições especializadas na educação, no suporte a pessoas com deficiência visual de forma geral, para procurar uma oportunidade de trabalho para mim. Né? Eu queria trabalhar dando aula de música para deficientes visuais. Né? Eu queria trabalhar com isso, e dando aula especificamente de teoria musical. Né? E eu fui em várias e percebi, então me defrontei com a realidade de que não tinha, e tanto não tinha como também não havia essa oportunidade disponível. Né? Então, ou seja, eu me deparei com a realidade de que não tinha, para isso, né, para dar aula de música para deficientes visuais, não tinha espaço de trabalho em Curitiba. Né? Mas a minha atitude diante disso foi, não tem? Peraí, então. Então vamos fazer com que tenha. Não existe não tem. Se não tem, tem que passar a ter. Não tinha. Não tinha. Eu tô aqui peguei o meu DeLorean aqui, estou em 2016 de volta. Não tinha, então. Então eu comecei a escrever, comecei a fazer uma coisa. E em 2017, então, como estruturado, organizado, eu resolvi, então, iniciar uma turma de teoria musical de forma totalmente voluntária, né?
Eu tive o gentil acolhimento em termos de espaço, enfim, de estrutura básica, lá no Instituto Paranaense de Cegos, através do nosso querido professor Enio Rodrigues da Rosa, que é o diretor do Instituto, que ouviu o burburinho, ele recebeu meus e-mails pedindo espaço para fazer reuniões com a turma, e ele gentilmente ofereceu o espaço, né, a estrutura do Instituto para acolher essa iniciativa. Então, em março de 2017, a gente começou, então, uma turma de teoria musical aqui, mas o projeto Música Tátil, essa ideia que eu tive, né, não era só, não se limitava a um curso de teoria musical. Não bastava para mim formar pessoas cegas com baixa visão que soubessem teoria musical, que soubessem de forma básica ler e escrever partitura. Eu também queria provocar, fazer um furdunço geral em Curitiba em torno dessa temática. Então, eu pegava eu também desenvolvi uma ação que eu chamo de espetáculos formativos. O que é esse espetáculo formativo? E a nossa turma na verdade, até hoje acontece, a nossa turma em shows, em concertos, como se fosse uma aula. A gente vai para lá para fazer uma observação sistemática, como se diz academicamente, para observar aquilo ali. E quando tem oportunidade, a gente também conversa com os artistas depois, né? Então, e uma terceira ação, né, como música, ela é algo que é prático, não existe, ninguém fica, teoria musical não é ninguém lá conversando sobre música, é uma coisa para entender a música. Então, essa teoria, ela tem que ter um objetivo, que é o objetivo de tocar. Não basta só da teoria musical, tem que pôr em prática, tem que ter a prática também. Então, a gente faz, né, recitais, quando a gente consegue semestral, ou quando não dá para ser semestral, a gente faz anual, e inclusive agora em 2022 o Música Tátil está voltando para o presencial, né, com Casa Nova. Estamos agora no Conservatório de MPB de Curitiba, né? Que joia! Eu acho que foi um passo que a gente deu no sentido da inclusão, porque afinal de contas, se somos um curso de formação musical, de formação de músicos, né, que a teoria musical é para formar músicos. Opa, vamos dar uma paradinha por aqui. Nós terminamos essa primeira parte da conversa sobre música para deficientes visuais. E na segunda parte, a maestra Jordana Lubi continua com esse super bate-papo, aprofundando o assunto, discorrendo sobre música em braille e conhecendo ainda mais o que é a vida com deficiência visual. Acesse então o link que está aí na descrição do vídeo e assista essa segunda parte, que também tem muito bom humor, já característicos dos nossos convidados. Não deixe de acompanhar a segunda parte, que está imperdível. Super bate-papo!